Informo nos termos do artigo 143 do Regimento Interno, a oradora possui também 15 minutos para abordar o assunto descrito no ofício para a tribuna livre, e cada vereador poderá solicitar a palavra por até 2 minutos, caso queira esclarecer ou abordar algum ponto de assunto exposto, vedada a réplica. Concedo a palavra à doutora Mirandinha. Boa noite a todos. Inicialmente, José Maria, não precisa me chamar de doutora, né? Eu sou advogada de profissão, mas eu não estou aqui hoje como advogada. Inicialmente, eu venho agradecer aos meus colegas advogados que estão presentes aqui, me apoiando, me incentivando, mostrando a cara, mostrando que nós somos uma classe forte e que nós nos damos a mão sempre. Então, minha eterna gratidão aos meus amigos queridos, a minha família também, que compareceu e está aqui até 10 horas da noite, escutando vocês agradecerem um por um, copiando discurso por discurso, e a todas as pessoas que estão assistindo aí pela internet. E é com muito prazer que eu venho aqui hoje, de cabeça muito erguida, porque é assim que eu ensino a minha filha. Quando eu saí, tudo que eu falar aqui se remete até o dia 24 de março. Foi o dia que eu fui exonerada da Prefeitura Municipal de Ubá pelo prefeito José D'Amato, a pedido do vice-prefeito, então secretário. Quando eu fui convidada para participar da prefeitura, aqui nessa Câmara, porque o prefeito me ligou e eu vim aqui, eu demorei 3 dias para dar a resposta por causa da minha vida pessoal, mas aceitei o desafio e fui trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Social. Falei para ele que era o único lugar que eu aceitaria um convite para trabalhar, porque eu não dependo da prefeitura. Eu tenho uma profissão. Eu sou livre para entrar e para sair de qualquer lugar. Eu não devo nada a ninguém. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, eu aceito os convites que eu quiser, e quando eu não quiser, eu achar que não está bom para mim, eu saio pela porta da frente, assim como eu saí. Eu aceitei o convite e mergulhei nessa causa. Eu fiz daquela secretaria, durante quase 90 dias, a minha vida. E eu entrei lá, eu entrei com um princípio. Eu entrei por uma causa. Eu entrei por causa do meu filho. Eu entrei por causa do Gabriel. O meu filho, que é especial. O meu filho é autista, nível 3 de suporte. Quase todos aqui vocês conhecem ele. Ele não fala. E eu entrei para mudar a vida de pessoas como o meu filho. O meu filho não precisa de um centro de tratamento, porque eu tenho condição, eu e meu marido, de pagar um plano de saúde que custei o tratamento dele de R$2.000 por mês, senhor presidente. Mas a população de Ubá não tem condição. E eu entrei lá para fazer isso. Eu entrei lá para construir um centro de referência. Era esse o meu projeto de vida e todo mundo sabia. Então, assim que eu entrei, eu encontrei uma equipe espetacular. Os servidores daquela secretaria são espetaculares. Hoje, eles vivem com medo, acuados, mas eles têm o meu respeito, porque eles são pessoas de caráter. E eles compraram essa ideia comigo. Porque, na verdade, senhor presidente, eu era supervisora, o meu cargo, mas eu era secretária de fato. Todo mundo sabia. Vocês todos estiveram na sala e quem recebeu? Fui eu. Quem fez a reunião? Fui eu. Quem falou com vocês os serviços da secretaria? Fui eu. Porque esse era o meu papel, deliberado pelo prefeito e pelo vice-prefeito. E estava tudo bem, porque eu não entrei lá por salário, eu não entrei lá por cargo. Então, estava tudo certo.
Eles tinham outras atribuições e eu cuidava da secretaria. Eu cuidava do pessoal, eu cuidava do serviço, eu cuidava dos serviços internos da prefeitura, e-mails, correspondências, telefonemas. Eu gerenciava a equipe e nós fazíamos projetos. O nosso primeiro projeto foi uma tacada que eu estava conversando com o Bruno, que está aqui e não me deixa mentir, que era servidor. Numa conversa informal, a gente pensou, por que o bar não tem a UAI? A Unidade de Atendimento Integrado. Por que as outras cidades têm e o bar não tem? Aí o Bruno falou, não sei, Mirandinha, vamos correr atrás. E fomos. Nós fomos em Leopoldina, buscar, entender, conhecer, saber como é que era. O Bruno veio para cá, né, para ser assessor, e brilhantemente entrou a Rafaela também lá. E juntos nós credenciamos o bar. E hoje, a UAI vai sair graças a esses servidores que se empenharam, que nós corremos atrás. E o que a UAI vai oferecer para a população? Até o dia 24 de março, que é que eu estava lá, a gente gostaria que fornecesse a senha GOV, que é um transtorno no INSS, né? Para quem é advogado, a gente sabe que é dificílimo, né? Muito complicado. A gente também queria emitir a carteira de identidade, que também é muito complicado, né, com a polícia civil, né, todas as questões. E a gente queria emitir a CEPTEA, gente, que é a carteirinha dos autistas. Era isso que a gente foi fazer. Então, a UAI vai sair. E não importa quem diga ou quem não diga, eu sei que essa ideia foi minha, sem nenhuma participação do secretário, sem nenhuma participação do secretário. O segundo projeto que nós fizemos lá, todos vocês também sabem, né? Nós fizemos lá um feirão de emprego, a gente chamou aí de Dia da Justiça Social. A Sil saiu daqui, mas foi a nossa parceira. E nós botamos para fazer tudo aquilo ali que vocês viram na praça, foi com 0 recursos da prefeitura. 0 recursos da prefeitura. Tivemos recreação, tivemos inscrição de trabalho, tivemos o Ronaldo com o trenzinho, tudo feito por nós, servidores da secretaria. Né? A equipe era muito boa. Então, assim, tudo que a gente planejava dava certo. E eu falava para eles, vamos fazer dessa gestão a melhor da história. Porque nós estamos aqui para trabalhar para o povo, sem ego, sem vaidade. Então, era eu, eles, e a gente fez acontecer. Eu fiz uma parceria com o Ronaldo do trenzinho também. O Samuel pediu até o trenzinho, pode falar que eu não estou mentindo, no dia 21 de março, para as crianças com síndrome de Down, e foi gratuito, porque eu tinha um combinado com o Ronaldo. E eu tinha uma agenda com ele para o ano inteiro. Hoje eu não sei como é que está essa parceria, eu acho que ela não existe mais. E o nosso terceiro projeto, isso em 90 dias. Vocês vão ver daqui uns dias, um projeto chamado CRAS Itinerante. Ele vai ser lançado em julho, o calendário. E também é uma ideia que nós tivemos lá numa conversa que eu tive com vocês, quando a Alessandra, do nada, falou assim, que legal era o CRAS Itinerante. Ali, Alessandra, assim que vocês forem embora, eu reuni toda a equipe e a gente viu ali do orçamento da secretaria que a gente poderia pegar uma parte daquele orçamento que não poderia ser utilizado para outras coisas e botar o CRAS Itinerante. O meu sonho, na verdade, é que o trenzinho fosse lá no solar e rodasse com aquelas crianças que estão esquecidas. Fosse lá no Xangri-Lá, fosse lá na Vila Casal, é levar esperança para quem já morreu. Essa é a verdade. Porque aqui, a gente fica aqui, né, nessa... Não posso nem falar o que eu penso muitas vezes aqui, dessas reuniões, mas o povo está esquecido. O povo está na periferia esquecido, porque a gente asfalta a Matilde Balbi, mas a gente não tem coragem de aumentar a subvenção da APAI. Eu recebi as entidades na secretaria, todas praticamente com o pires na mão, nos falando o tempo todo que precisavam de mais recursos, e eu entrei para fazer isso, presidente. Quando eu escutei associações, eu pensei, então se eu estou aqui, e se na prefeitura tem dinheiro de sobra, por que eu não posso fazer esse casamento? E pegar as verbas e dar a quem de direito? Dá para o asilo, dá para a PAI, dá para a Anália Franco, dá para a creche Isso Terezinha. É isso que eu queria fazer lá dentro. Quando a PAI chegou para mim
Meu filho frequentou a PAI por muito tempo. E eles me disseram, Mirandinha, a gente não sabe mais o que fazer. A gente tem uma fila gigantesca de crianças para entrar, e eu tenho que promover essa entrevista, senão as verbas são cortadas. Mas é uma mentira. Essas crianças não vão conseguir vaga na PAI porque não tem mais lugar, não tem mais profissional. Isso tudo é mentira. O povo está sendo enganado. Eles estão adoecendo. Os servidores da PAI estão adoecendo. Porque eles sabem que eles já não podem fazer mais nada. E o que a gente tem feito? O que vocês têm feito? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias na minha casa. Por que isso tudo está acontecendo diante dos nossos olhos? O asilo tem uma fila com mais de 50 nomes para entrar. E eles não conseguem mais dar conta. Já pensou se esse serviço fosse repassado ao município? O município ia abarcar? Por que não aumentar, então, a subvenção destinada a eles? Porque, Ubá é um município rico, gente. Nós todos sabemos, Ubá é um município rico. Então, foi isso que eu fui fazer lá, seu presidente. Eu fui trabalhar pelo povo, para o povo, com muita dignidade. Mas eu percebi, ao longo da minha caminhada, que ser digno, que ter caráter, que ter comprometimento, não nos segura numa vaga, não nos segura num cargo público. É preciso ser amigo, baixar a cabeça, falar o que eles querem, fazer o que eles querem. Só que eu sou livre, eu sou essa pessoa. Eu recebi muitos pedidos para não vir aqui hoje, mas não seria eu se eu não viesse. Eu sou assim. Então é aqui, este é o meu lugar. Não é a casa do povo? Então, acho que é aqui que o povo tem que estar, para falar sobre as mazelas, sobre o que está ruim. E cá para nós, né? Como tem coisa ruim por aí, né? Basta a gente querer enxergar. Hoje, eu estou aqui pelos servidores da secretaria, que estão calados, que estão silenciados, que estão adoecendo, que recebem a todo tempo mensagens que serão trocados, que serão remanejados, que serão exonerados. E vários de vocês sabem disso. E sabem o que vocês estão fazendo? Nada. Essa é a verdade. Vocês sabem. E vocês não estão fazendo nada. Eu estou falando só da secretaria que eu participei. Mas eu tenho certeza que nas outras a coisa também não é diferente. E a minha saída, por que eu saio da secretaria? Eu acho, essa pergunta, na verdade, não sou eu que tenho que responder, né? Essa pergunta tem que vir de lá, eles que têm que responder. Mas eu tenho algumas respostas. Eu saio, seu presidente, porque quando a secretaria é notificada para responder se havia ou não algum servidor andando no carro público, sem o adesivo, sem habilitação, eu recebo orientação que eu deveria responder de uma forma que aquilo era mentira. Mas não era mentira não, seu presidente, era verdade. É verdade. É verdade. Havia uma pessoa sem autorização andando no carro que ainda não estava com o selo. Isso não é permitido, né? Vocês sabem muito bem. E eu não respondi. Até o dia 24 de março, essa denúncia não foi respondida. Porque eu não respondi. Óbvio, né? Esse não é o meu papel, não era o meu papel. Ali começa a nossa rota de colisão. Outro ponto, senhor presidente, era a distribuição de cesta básica. Eu não concordava com a forma com aquilo estava acontecendo. E não é novidade para vocês, não. Já caiu em tudo quanto é grupo de WhatsApp. Aquela ata do conselho falando sobre as cestas básicas. Todos vocês já viram. Porque eu estou num grupo que vários de vocês estão. E todos vocês já leram aquela ata. O conselho, ele deliberava que as cestas básicas fossem entregues para as entidades. E as entidades repassassem a população para evitar o assistencialismo barato. E mesmo assim isso não era feito. Haviam cestas básicas sendo entregues 9 horas da noite em bairros, gastando motorista da prefeitura, gasolina da prefeitura, carro da prefeitura. Vocês sabem.
Vocês sabem. E quando nós tentamos falar e o conselho tentou se posicionar, a resposta: eu troco todo o conselho. Aqui quem manda sou eu. Eu não consegui, senhor presidente. A verdade é que eu fui fraca. Porque eu não consegui ouvir tudo aquilo, saber de tudo aquilo, eu não conseguia mais. Essa é a verdade. Eu sei que meu tempo está acabando, mas eu sei que é importante a minha fala. Outro ponto que me destruiu por dentro, senhor presidente, foi quando eu visitei a Caju, Casa da Juventude. Não sei se vocês sabem, mas todos os equipamentos da prefeitura têm os seus coordenadores e aí tem a gerência. A gerência da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Proteção Especial, a gerente não pode entrar na Casa da Juventude. Ela recebeu uma ordem que ela não pode entrar lá. Ela não sabe nada. Ela não sabe dos funcionários que entram, que saem. Ela não sabe nada do funcionamento. Ela é silenciada. Mas eu não. Eu fui lá, sabe, senhor presidente, com uma outra servidora, porque eu sou tudo, menos boba. Eu sou advogada, né? Tem que levar sempre uma testemunha. Eu saí daquele dia impactada. Não sei se vocês conhecem lá. Mas lá não vai recuperar nenhum jovem. Lá não. Porque lá não tem aparência de uma casa. E eu não estou falando aqui de servidores A, B ou C, D, coordenação, nada disso. Eu estou falando do lugar. Uma casa com a pintura horrível, de poucos móveis, de camas de ferro. Eu senti naquele momento que aqueles adolescentes, eles estavam só jogados lá. Aquilo não parece uma casa. De forma nenhuma. Eu sei que o Ministério Público esteve lá depois da minha saída, né, e já pediu que saíssem da casa e pediu que, né, que tenham reformas emergenciais, porque qualquer pessoa percebe isso. Eles não são bichos, senhor presidente, eles são pessoas, eles são adolescentes, eles têm recuperação. Só que quando eu cheguei na secretaria e falei, precisamos reformar lá. Precisamos pintar. Precisamos conseguir doações de móveis, de eletrodomésticos, e levar para aquela população lá jogada. Sabe qual foi a resposta? Eles não merecem nada. Eu escutei isso. Eu escutei isso. E eu sei que vai vir muita represália. Eu sei que provavelmente eu serei processada. Mas eu não me importo, porque eu vim aqui falar a verdade. Eu ouvi isso da boca de um gestor. Como é que vocês acham que eu iria me comportar numa situação dessa? Eu sou humana. Eu não aceitei. Essa é a verdade. E aí a nossa relação realmente já estava completamente desgastada, senhor presidente. E aí veio o último golpe para mim, né? Pessoalmente falando. No início de março, houve uma determinação da prefeitura que as secretarias fizessem um apanhado de servidores, porque precisaria dispensar 30% dos servidores contratados ou terceirizados, porque a folha estava grande demais. Claro, né, gente? Colocaram todo mundo para dentro, todos vocês sabem disso. Virou um grande balcão de emprego. E a gente sabe, na secretaria eu falava direto, gente, fulano de tal não tem função, fulano de tal não tem nada para fazer. Vamos dispensar, não é para a população, não é para economizar, não é para gerar recurso. Mas, né, a gente sabe como funcionam os favores políticos. E aí, senhor presidente, recebemos essa determinação de cortar 30%. E aí a gente começou a fazer essa lista de corte. Eu e o Vinícius Gravina, que foi dispensado semana passada, que é um excelente servidor, que é íntegro, que é correto, que é responsável. Mas ele também nos serviu, né? Gente como nós não serve para nós não servimos para trabalhar na administração pública, né? E aí, paralelo, e um dia que eu estou fazendo essa lista com o Vinícius, né? Porque nós que fazemos tudo na secretaria, eu recebo um contrato em mãos. Porque eu também era fiscal de contrato.
E eu recebo um contrato, senhor presidente, para contratar um determinado profissional, e o profissional não tem nada a ver com isso, ele é super competente, o contrato é lícito, não tem problema nenhum. Mas eu recebo um contrato de 180 mil para a secretaria. E aí nós fizemos uma conta rápida, 15 mil por mês. Mas a gente não precisava daquele serviço, senhor presidente. Nunca houve aquele serviço na secretaria. E aí eu falei, ué, mas se eu tenho que economizar, por que eu tenho que gastar, então, 180 mil? E sabe o que eu fiz, senhor presidente? Eu não assinei. E pedi aos outros funcionários que tinham que assinar, que também não assinassem. E aí a gente conversou com o gestor. Falou, olha, nós não vamos assinar. Nada contra o profissional. Mas esta secretaria não precisa deste serviço. E aí ele entendeu, teoricamente, e até enquanto eu estive lá, esse contrato não passou. Mas aquela atitude me deu clique. Eu estava no lugar errado. Eu não entrei para fazer isso. Se eu queria o dinheiro para a paz, se eu queria o dinheiro para asilo, se eu queria o dinheiro para a Anália Franco, por que eu ia contratar um profissional que, na minha opinião, não deveria contratar ali, que era dispensável? Porque eu mesma fazia o serviço dele. Afinal de contas, eu sou advogada com muito orgulho há 13 anos. E, graças a Deus, sem nenhuma representação na OAB. Está ali o meu presidente da gestão passada para falar por mim, que é o Miguel Tarcisinho, também esteve aqui me honrando. Então, senhor presidente, eu não posso concordar com tudo isso. E quem cala, consente. Essa é a verdade. Não pense o senhor que eu não fui na prefeitura procurar o prefeito. Fui várias vezes. Fiz várias ligações, mandei várias mensagens. E aí fica a minha frustração. A frustração de saber que eu acho que as coisas não mudam, sabe? A gente que vem com esse ideal de mudança, eu vou mudar o mundo, eu posso, eu quero, eu tenho vontade, eu tenho disposição. A gente esbarra em tanta coisa, em tanta sujeira, em tanta nojeira, que a gente não consegue caminhar. Essa é a verdade. A gente fica enojado desse sistema podre que a gente vive no Brasil. E sabe qual é o problema de verdade? É o silêncio da população, é o silêncio dos servidores. O que me assusta, presidente, não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. A população poderia reverter isso. Mas nós somos passivos demais, acomodados demais, nós aceitamos demais. Sempre tem que ter um doido, né? Isso aí é normal, e hoje eu incorporo esse papel. E assim como eu falei, eu entrei na prefeitura pensando no meu filho, no Gabriel, não nele especificamente, mas tudo aquilo que eu poderia fazer para pessoas como ele. Mas eu saio, presidente, por causa da minha filha que está ali em cima. Para que ela nunca tenha vergonha da mãe que ela tem. Para que ela saiba que a mãe dela nunca abaixou a cabeça para ninguém. Porque a mãe dela veio do morro. Mas a mãe dela tem caráter, a mãe dela tem vergonha na cara. Os meus irmãos que estão ali, senhor presidente, nós somos 9, mais a minha prima irmã que está ali. Todos trabalhadores, pessoas corretas. E eu aprendi isso na minha casa. E essa coragem que as pessoas, nossa, mas você é corajosa. Não sou corajosa. Isso é Deus que nos ilumina e nos usa como instrumento. É Ele que me permite. Como é que eu vou voltar para a minha comunidade de São Sebastião? Estou terminando. Como é que eu vou voltar para a minha comunidade de São Sebastião, que eu frequento todo domingo, se eu for missa, se eu não conseguir defender aquilo que eu acredito e aos pequenos que precisam? Então, hoje, eu estou aqui, essa força quem me dá é uma pessoa que já não está mais presente, que é o exemplo que eu tenho de força, de fé e de coragem, que é a minha mãe, que partiu um ano, que era uma mulher espetacular. A dona Almerinda Maria, irmã da minha tia ali, ó, Francisca Maria, que veio do solar para me ouvir. Mas é preciso ter força, é preciso ter garra, é preciso ter sonho sempre.
Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter sangue sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. E eu não vou desistir. Isso é só uma etapa, é só uma vírgula. Um dia eu volto. Por quê? Nós teremos sempre resistência.